Fala, meus amores! Seja muito bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e essa é mais uma aula do nosso curso preparatório para a certificação da Microsoft. Vamos que temos muito assunto para trabalhar. Antemão, aquele velho bordão. Deixe saber que eu gero valor para você. E como você pode fazer isso? Curta, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe ele para o maior número possível de pessoas. O conhecimento, quanto mais você espalhar ele, mais conhecimento vai vir para você. É uma corrente sem fim. Hoje nós iremos construir nosso primeiro modelo, né? Nós vimos muita teoria, o conceito de variáveis preditoras, de label, as etapas de processo de ciência de dados, sobre algoritmos. Agora vamos botar mãos na massa, né? Aí o nosso primeiro hands-on, inclusive utilizando o próprio Azure. Vamos lá? Então aqui eu estou na página inicial do Azure, beleza? Olha o endereço aqui. Você vai ter acesso a essa página após você criar uma conta. Se você ainda não criou uma conta, na descrição desse vídeo vai ter o passo a passo de como você faz isso, né? Você precisa criar uma conta. E aqui eu estou dentro do portal. Então a primeira coisa que eu irei fazer é criar um recurso. A parte de Machine Learning do Azure vai ser oferecido como um serviço. Nós iremos criar um serviço específico para isso. Então, você vai vir aqui, criar um recurso. Beleza? E eu vou pesquisar por esse recurso aqui chamado Machine Learning, ou seja, aprendizado de máquina. E ele vai ser esse primeiro que aparece aqui, ó. Tá vendo o iconezinho do ensaio? Azure Machine Learning, né? Esse serviço contém tudo que a gente precisa para trabalhar com Machine Learning. Desde a possibilidade de utilizar diversos algoritmos, né? Preparar as bases de dados, carregar as bases de dados, criar o recurso de computação, ou seja, aonde será executado o modelo, tudo que você precisa, beleza? Nós iremos trabalhar apenas com esse serviço, inclusive no decorrer do curso. Vou clicar aqui em criar Azure Machine Learning. Aí aqui é a minha assinatura, né? E eu vou criar um grupo de recursos. O que é um grupo de recursos? Nada mais é do que uma forma de você organizar os seus recursos. É como se eu estivesse criando uma pasta e organizasse os itens dentro dessa pasta. No seu computador você não tem, por exemplo, a pasta chamada música e lá dentro dela todas as suas músicas, suas playlists, né? Então, a pasta chamada música seria o grupo de recursos música. E as músicas seriam os recursos, né? Outro exemplo, eu tenho um grupo de imagens, grupo de recurso chamado imagens. E lá, todas as imagens, todas as fotos que eu tirei, por exemplo, no ano de 2020. Então, eu vou criar um novo aqui e eu vou colocar grupo, underline, recursos de IA. Beleza? Aí tem o nome da Workspace. O que é o Workspace? Nada mais é do que área de trabalho, né? Tudo que você criar dentro do Azure Machine Learning vai estar dentro da sua área de trabalho, né? Inclui os modelos treinados, as bases de dados. É uma maneira de você organizar tudo, beleza? Qual vai ser o nome? Eu vou chamar Workspace, espaço de trabalho, né? Da IA. Nós não vamos mexer aqui. A região é aonde qual eu vou escolher para usar esse serviço. Tá na região do Brasil. Não vou falar sobre contas de armazenamento, sobre cofres, sobre application site, sobre registro de container, né? A gente vai ter uma aula para discutir melhor sobre isso, beleza? O que eu preciso que vocês saibam aqui é que vai estar vinculada a uma assinatura. Você pode ter diversas assinaturas, por isso que ele permite você escolher aqui. O serviço que eu vou criar vai estar ligado, vai estar dentro do grupo de recursos. Vou criar um grupo de recursos chamado Grupo de Recursos da IA, e dentro dele vai ter um workspace, né?
chamado Workspace IA. Aí eu vou vir aqui, examinar e criar. Aí ele vai pedir para examinar essas informações. E eu vou clicar no método criar. Perceba que ele vai notificar dizendo que está sendo iniciado a implantação. Vai demorar alguns minutos, talvez até uns 3 minutinhos. Quando voltar, eu dou prosseguimento ao curso aí. É o tempo de você ir no banheiro, tomar um cafezinho, aguardar, beleza? Pronto, meus amores, já criamos o recurso. Ele falou que a implantação foi concluída. Se a sua implantação deu erro, deixe-me saber para eu ajudar você. Eu espero que ela tenha sido bem sucedida. Mas se deu algum pau, precisamos ver o que aconteceu. Aí você vai me escrever que eu posso te ajudar, beleza? Foi implantado, ó. Quando você vem aqui em página inicial, você vê aqui todos os recursos. Essa aqui é a Workspace, beleza? Ó, a Workspace que a gente acabou de criar, que representa o serviço de Machine Learning, tá dentro do grupo de recursos da IA, ó. O grupo de recursos da IA tem todos esses recursos. Quando você cria um serviço do Machine Learning, ele cria, além da Workspace, ele cria 4 coisinhas aqui, né? Voltar lá, página inicial, todos os recursos. Vamos acessar a Workspace, né? Aí você vai clicar aqui, ó, Iniciar o Studio, beleza? Ó, o Age Machine Learning é um aplicativo web, ou seja, você trabalha com interface gráfica que você pode criar, treinar, testar e implantar os modelos de Machine Learning. Vamos iniciar ele. É como se fosse uma IDE de desenvolvimento só para Machine Learning. Tudo que você precisar de Machine Learning, criar modelo, criar o recurso no qual vai rodar o modelo, né, o cluster de computação, criar as bases de dados, botar o modelo em produção, fazer acompanhamento do modelo, monitoramento, tá tudo aqui, beleza? Workspace de IA. Aí aqui na nossa barra lateral tem alguns pontos importantes. Aqui tem os ativos, aqui tem gerenciar. O que é gerenciar? Aí tem várias opções. Gerenciar a computação. O que é computação, meus amores? A computação nada mais é do que o computador que vai rodar o seu script. Esse seu script pode ser o treinamento de um modelo, fazer a análise exploratória de algo, entre outras atividades, né? Aonde será de fato executado. É o computador que representa aonde vai ser executado o seu script, né? Aí você pode trabalhar com instância de computação ou cluster de computação. O que é instância de computação? Nada mais é do que uma máquina virtual, mas é uma única máquina virtual. Aqui, aí você cria, né? Aqui o Azure tem várias opções. Eu posso criar uma máquina virtual variando o número de CPUs. Aí eu defino qual eu quero, né? Posso colocar 2 CPUs, 8 GB de memória, 16 GB, é uma máquina virtual. E o cluster de computação, né, o próprio conceito de cluster, não é apenas uma máquina, são várias máquinas que trabalham juntas como se fosse uma máquina só. Isso aumenta exponencialmente o armazenamento e o poder de processamento. Então, quando você precisa de um trabalho de treinamento, né, treinar um algoritmo que tem muitos dados, ou você precisa de que ele treine rápido, você pode usar a opção Cluster de computação. Para fins de teste e experimentação, quando a base de dados é pequena, você vai usar instância de computação. Nesse momento, eu irei criar uma instância de computação, porque já atende aquilo que eu quero, beleza? E só um ponto a mais de observação, o cluster de computação ele é mais caro do que a instância de computação, justamente devido ao poder maior de processamento e armazenamento, beleza? Vamos criar uma instância de computação, ou seja, eu vou criar uma única máquina onde eu vou executar o meu script. No caso, vou treinar um modelo. Então, ao criar uma instância de computação, você vai escolher uma máquina, né, com algumas configurações. Inclusive, tem suporte a GPU. Beleza? Ó, ele tá falando, escolha uma seleção de instância de CPU ou GPU pré-configurada, com ferramentas populares como Jupyter Lab,
Jupyter e RStudio, pacotes de Machine Learning, estruturas de aprendizado profundo e drivers de GPU. Vamos clicar aqui em Novo. Vou dar um nome para ela, instância. Não aceito o caractere parrudona. Eu não vou precisar de GPU, né? Eu vou usar a opção CPU, né? A GPU aumenta o poder de processamento, né? Principalmente se você estiver trabalhando com redes neurais. Só que neste caso é mais caro e não precisa disso agora, né? Para que você vai usar um canhão, sendo que você pode matar a formiga com uma chinela, entende? E aqui eu vou escolher qual é a máquina que eu quero, ó. Essa, por exemplo, aqui tem 2 núcleos, né? Tem 14 GB de memória e 28 GB de armazenamento. É a mais básica para vocês terem ideia. E ela é bem poderosa. Ela é mais poderosa do que meu próprio computador. Meu computador não tem 14 GB de memória RAM. Esse computador que eu tô gravando essa aula tem 8 GB. Essa aqui já tem 14 GB, né? E tem 28 GB de armazenamento. Ó, tem 6 núcleos, né? E o custo dela por hora é 24 centavos por hora. Vou clicar aqui em examinar e criar. Vou ignorar essas opções aqui. Vamos clicar em criar. Vai demorar um tempinho. Quando ele criar, eu retorno aqui. Então aqui criou, perceba que está em execução, o nome instância parrudona, beleza? Tá rodando. Agora nós iremos criar um modelo de aprendizado de máquina. Para isso nós iremos usar a base de Pokémon. Eu já até preparei essa base de dados aqui, ó. Está no material da aula, né? Então alguém criou a base de dados de Pokémon, né? E você tem muitos Pokémons. Na verdade, você tem quantos Pokémons aqui? Deixa eu dar uma olhada. 800 Pokémons, né? E para cada Pokémon, você tem o nome dele. Deixa eu aumentar isso aqui. O tipo, se ele é venenoso, se ele é de água, o total, HP, o ataque, a defesa, o ataque especial, defesa especial, a velocidade dele, a geração, se é de primeira, segunda, terceira geração, quarta e por aí vai, e se ele é lendário. Então alguém já criou essa base de dados para a gente, né? Eu vou usar essa base de dados. Então, vamos lançar o seguinte desafio. Eu vou construir um modelo de aprendizado de máquina para prever a defesa do Pokémon, certo? Baseado no tipo dele, baseado no total, no HP, no ataque. Eu quero saber a defesa, o nível de defesa. É um valor numérico, beleza? E eu vou usar todas as outras informações. Ou seja, a minha variável target, né? A minha variável alvo, rótulo, vai ser defesa. É um tipo de aprendizado supervisionado, regressão, beleza? Eu espero que nessa altura do campeonato isso já tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, volte à aula anterior e reforce esse conceito. Mas de qualquer maneira, nós iremos fazer alguns exercícios, questionários, né? Para enfatizar melhor ainda esse assunto. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui em criação ML automatizado. O que é ML automatizado? Bem, eu poderia criar esse modelo sozinho, passar por todas aquelas etapas que eu comentei na aula anterior. Entendimento do negócio, obtenção das bases de dados, isso aí a gente já fez, né? A gente já entendeu o que precisa ser feito e eu tenho os dados. Agora eu poderia fazer análise exploratória sozinho, né? Análise exploratória, construir um modelo, avaliar o modelo, mas eu não quero fazer. Eu quero que o Azure faça para mim. Aí a gente pode utilizar o AutoML, ou melhor, ele é chamado também de ML automatizado, ou seja, Machine Learning automatizado. Ele vai fazer tudo para você. Você só precisa dizer quais são as suas variáveis preditoras e qual é a sua variável alvo, né? Aí ele vai escolher o melhor algoritmo, ele vai aplicar todas as etapas de pré-processamento de forma automática. Você não precisa fazer nada. Eu vou usar ele, né? Então vamos lá? Então para usar o AutoML, você vai clicar aqui, novo trabalho de ML automatizado. Vamos que vamos. Meus amores, antes da gente criar o AutoML,
Nós iremos, na verdade, criar a base de dados, porque o AutoML exige a base de dados. Então, você vai clicar aqui em dados, criar ativo de dado. Aí aqui eu vou dar o nome base, underline, pokémons. Uma descrição para eu lembrar dela. Base de dados contendo todos os pokémons da primeira até a 8ª geração. E o formato aqui é um formato tabular, né? Na verdade, o AutoML trabalha somente com formato tabular. Um arquivo CSV, por exemplo, é um formato tabular. Pode ser predisposto em tabela, com linhas e colunas. O arquivo CSV nada mais é do que um arquivo que você tem um delimitador. Esse delimitador separando as informações pode ser, por exemplo, uma vírgula. Tabular, vai lá. Aí aqui é de onde eu vou buscar ele, de um arquivo local. Você tem que fazer download da aula para sua máquina e buscar, beleza? Vou indicar aqui. Aí quando você vai fazer um upload de arquivo, ele vai colocar dentro de um repositório de dados. Quando a gente criou o Workspace, já veio 2 repositórios criados. Ele criou esses 2 repositórios de dados. Um é chamado Workspace Block Storage e o outro é chamado Workspace Active Factory Storage. Eu vou utilizar esse aqui. Ele serve para guardar arquivos binários, mas eu posso guardar também um arquivo CSV, como no caso. Avança. Agora eu vou carregar o arquivo, né? Onde está o arquivo? Ele identificou. Gerou a visualização dos dados, é isso. Avançar. Eu vou colocar todos os campos, eu vou carregar tudo, né? Todas as colunas, beleza? Aí ele vai criar o armazenamento de dados, ou seja, vai criar, na verdade, a base que contém esse arquivo. Agora sim eu posso usar, ó. Eu tenho os dados aqui, eu tenho base de pokémons, beleza? É o tipo tabela. Agora você vai clicar em ML automatizado. Aqui vai aparecer um trabalho, porque eu já tinha feito esse trabalho antes, mas acabou que eu cancelei. Mas não ligue para isso. Você vai clicar aqui em novo trabalho de ML automatizado. Vou colocar o nome do trabalho, sei lá, trabalho 1. Vou criar um novo experimento. Trabalho Pokémon. Qual é o nome do experimento? Experimento 1. Eu vou colocar uma descrição rapidinho aqui. Prever a defesa do Pokémon. Você vai avançar. Qual é o tipo de tarefa? Regressão, que a gente quer prever um valor dentro de um intervalo de valores, né? É um valor discreto, né? Mas poderia ser um valor contínuo também. Avança. Qual é a coluna de destino? A coluna de destino é justamente a defesa, que é um valor inteiro. Você vai clicar aqui em editar configurações, exibir com definições de configurações adicionais. E eu não vou trabalhar com todos os modelos, porque senão isso vai demorar muito, né? Tudo isso são algoritmos, né? Eu vou bloquear todos os algoritmos, exceto a Random Forest, beleza? Aliás, exceto o Decision Free, vou trabalhar apenas com ele. O nome do algoritmo que eu vou utilizar é Decision Free, beleza? Aí aqui tem a métrica. Lembra que eu comentei rapidamente sobre ela? Existem métricas para regressão, existem métricas para classificação. Nós iremos ver isso no decorrer do curso. Uma das métricas para regressão se chama erro ao quadrado médio normalizado. Aqui você pode ignorar essas opções. GPU, dedicado. A máquina virtual é essa aqui, sem servidor. Vou usar a instância de computação. Avança. Enviar trabalho de treinamento. Vai demorar um pouquinho porque é uma tarefa onerosa, porque ele precisa fazer todo o pré-processamento e ainda precisa treinar o algoritmo. É o tempo de você sentar e tomar um café, ó. Aqui tá não iniciado, mas assim que ele iniciar ele vai atualizando, ó. Agora começou a executar, beleza? Já já eu volto.
Então, meus amores, o trabalho foi completado com êxito. Perceba que ele demorou 40 minutos para executar, ou seja, um tempo bastante considerável, né? Conforme eu disse, o AutoML é pesado. Você não faz ele em 1 minuto, 2 minutos, em 5 minutos, né? Obviamente, se eu alocasse uma instância de computação com mais capacidade ou um cluster, seria mais rápido, beleza? Aqui foi o algoritmo campeão. O algoritmo campeão que ele elegeu, de acordo com os dados que tem, com o tipo de tarefa, foi o Volt Ensemble, beleza? Aí você vai ver verificador de integridade dos dados. Isso aqui são etapas que ele aplicou. Faz parte da análise exploratória. Ele fez uma limpeza antes de aplicar um modelo de machine learning, né? Então, olha só o que ele fez. Ele fez a imputação de valores de recursos ausentes, né? Tratou os valores nulos. Ele detectou recursos de alta cardinalidade e fez processamento de divisão de dados. Tudo isso aqui se resume em análise exploratória. Ele fez limpeza, beleza? Aí quando você clica aqui em modelos mais trabalhos filho, esse é o modelo. Então aqui seria a análise exploratória, né? Juntamente com a limpeza e o pré-processamento dos dados. E aqui seria a parte da construção do modelo preditivo, mais também a avaliação do modelo, beleza? Ou seja, resumo da ópera. Eu somente disse, passei a base de dados, eu disse quem era a minha variável alvo, quem eram as variáveis preditoras e o tipo de tarefa. Análise exploratória, com o processo de limpeza, de pré-processamento dos dados e a escolha do melhor algoritmo ele fez de forma automática, né? E ainda avaliou. Eu posso pegar esse modelo aqui e implantar e usar esse modelo, beleza? Mas por enquanto isso vai ficar para a próxima aula. Para economizar recursos, o que nós iremos fazer? Eu vou voltar lá para a página inicial, todos os recursos nós iremos excluir. Sempre que você fizer uma aula, criar workspace, no final da aula você exclua, porque se você deixar ativo, né, isso vai incorrer em custos. Seleciona tudo, excluir e excluir, vai demorar um pouquinho. Assim que ele terminar, eu volto aqui, mas, aliás, nem precisa voltar aqui. Ele vai excluir os recursos, né? E é só isso. Um beijo no coração e até mais.